a mais um Date Night 06. Pouco a pouco a gente chega lá nas dezenas, quem sabe nas centenas, milhares acho um pouco mais difícil, mas tem muito assunto ainda para falar sobre a área de dados, né? Então, quem está aí pela primeira vez, já deixa eu apresentar o que é o Date Night. Date Night é um projeto para eu, consultor de dados, ah, no- ah, trabalhando com projetos globais, trabalhando para uma empresa fora do Brasil, idealizei e tenho foco assim em estar passando conhecimento de dados e também da área de tecnologia da informação, tá? Porque basicamente o cara da TI, ele está trabalhando com informação, nada mais é do que um conjunto aí de dados. Então, qualquer pessoa da TI, seja de suporte, seja de propriamente da área de dados, de BI, de developer, software engineer, eles estão trabalhando com dados, tá? TI, tecnologia da informação. E esse canal visa aí passar esse conhecimento para vocês. O Data Night é uma iniciativa gratuita, eu não recebo nada para estar fazendo isso aqui. Por isso que às vezes, na maioria das vezes quando estou fazendo vídeo, eu disponibilizo aí meu Pix, para caso você tenha interesse em estar ajudando aí de alguma forma, ou você pode estar me ajudando aí com ideias também, está sendo aí meu braço direito para estar fazendo conteúdo, estou aberto a receber ajudas, claro, de forma aí pensada. E me chamo Lucas Dias, sou consultor de dados, trabalho aí com dados já faz alguns anos e decidi fazer alguma coisa além do que me remunera, né? Decidi fazer isso e deixar um legado aí, quem sabe, né? Eu percebo que a área de dados ela está se desenvolvendo bastante hoje em dia, principalmente aí no meio digital e das empresas, o ambiente corporativo, mas a gente também pode usar para nossa própria nosso próprio controle, enfim. Eu fiz uma aula de um dashboard de orçamento pessoal. Eu expliquei que eu estava com um probleminha, estava gastando bem e não tinha tanta visibilidade ali no aplicativo do meu banco. E o que eu fiz foi baixar os extratos, dois vieram em PDFs, né? Mas com o Power BI aí eu consegui montar. E foi uma aula ali que eu aproveitei o case, né? O case é o estudo de caso, seria aí o orçamento pessoal, e eu aproveitei para dar uma aula de Power BI avançado, que é a ferramenta que eu usei para realizar esse case. Tá bom? E hoje, bom, vamos à aula de hoje, que é o que interessa. Falei do Date Night, falei que vocês podem estar me ajudando, e eu falei um pouco de mim. E hoje eu vou tentar falar, né, em uma aula, senão eu estendo aí para outra aula. Vou falar sobre Figma e Canva, que são duas plataformas, tá? Em que eu utilizo para fazer designs mais elaborados de dashboards, mais os backgrounds, né? O que que seria o background? É o plano de fundo, a tela de fundo, sabe? Quando você vai fazer uma apresentação no PowerPoint, você geralmente usa uma tela de fundo, né? E no dashboard não é diferente, só que eu uso aí ferramentas um pouco mais avançadas de design, tem fontes melhores, você consegue fazer coisa melhor, enfim. Esse dashboard eu criei o background no Canva, tá? Mas criei muito no Figma também, trabalho com os dois. São duas ferramentas de design, UI e UX, né? User Interface e User Experience. E, bom, lá são criados designs para melhorar a user experience, a experiência do usuário, não, na verdade, melhorar a user interface, né, a interface do usuário, e aí, consequentemente, melhorando a experiência do usuário. Então, por isso que vocês veem o termo UI e UX sempre meio atrelados ali, porque se melhora um, melhora o outro. Entendeu? Poderia falar só UI, que já está aprendendo.
UX eu acho que abrange, não, UX com certeza abrange mais coisa do que UI, mas UI no ramo de tecnologia, falando de sites ou dashboards, a gente só pode melhorar a experiência do usuário melhorando a nossa interface, né? Mas aí no ramo do atendimento, suporte ao cliente, você pode melhorar a experiência dele dando um atendimento melhorado. Tem o ramo do produto, você pode fazer uma embalagem melhor, alguma coisa, um marketing melhor, enfim, UX é bem abrangente. Mas na área da tecnologia, a gente sempre fala entre UI e UX. Não me prolongando aqui, vamos logo. DAX Studio é uma ferramenta, DAX Studio e Tabular Editor. São duas ferramentas que eu também uso, assim, tudo eu uso aqui junto com o Power BI, tá? Eu já dei aula de Power BI e agora eu vou dar aula das ferramentas externas que eu utilizo para estar trabalhando junto ao Power BI. Então, DAX Studio, ele basicamente é um estúdio, ele é um editor, né? Ele tem um pouco a cara do SQL Server e nele eu consigo fazer bastante coisas, como melhorar minha performance das minhas medidas, analisar aí como que tá minhas tabelas, meu modelo em relação a tamanho, qual coluna que eu não estou usando muito é bem grande, eu poderia reduzir o tamanho, né? A gente sempre quer que esse modelo seja mais performático, tenha a maior performance possível. E também tem o Tabular Editor, que eu utilizo bastante para fazer atualizações, edições em massa, tá? Então, sabe, Power BI, para você editar uma medida aqui, você tem que vir aqui e uma por uma você vai editando, e aí quando você clica aqui no certinho aqui, ou quando você sai, ele vai ficar carregando um pouco. Deixa eu ver aqui que se eu pá, pá. Ele dá uma carregadinha e aí ele fala o que retornou, né? Não tem como você, aqui no Power BI, não tem como você, tipo, editar sem ter que ele ficar carregando. E esse aqui é pequenininho, né? Não deu nenhum, nem alguns segundos aí de demora, mas tem umas medidas enormes em que o Tabular Editor, se você trabalhar com o Tabular Editor, vai ficar muito mais rápido o seu trabalho, porque já vou te mostrar. Mas primeiro falando do Figma. Figma, então, como eu falei, uma ferramenta de UI e UX. Um pouco da interface, tá? Não vou entrar muito em detalhe. Todas as ferramentas aqui eu vou passar um pouco por cima, tá? Fazer uma exploração e utilizando um case simples aqui. Acho que eu nem vou chegar a montar um background, vou só mostrar os objetos que estão em cada background já montado aqui, tá bom? E aí deixo para vocês aí. Também não vou listar os cursos que é, na verdade, o Figma nem o Canva eu não vi nenhum curso, mas também não vou recomendar aqui nenhum curso. Eu deixo aberto a vocês aí procurarem o melhor curso, enfim, de tanto Figma, Canva, como Dax Studio, Tabular Editor, tá? Tem vários aí gratuitos na internet, só procurar, YouTube, enfim. Aqui o intuito é só dar uma passada por cima para vocês conhecerem, tá? Então, conhecendo são quatro ferramentas que realmente são as que eu uso externamente do Power BI, mas uso em conjunto para dar aquele temperinho no meu dashboard, tá bom? Ser um dashboard mais avançado. Então, bom, apresentando para vocês o Figma, tá? Isso aqui é um dashboard foi o primeiro dashboard que eu postei no Data Night, o de pesquisas eleitorais, tá bom? E aqui, bom, estamos aqui no Figma, aqui é o cabeçalho. Você vai ver aqui em cima que já tem alguns comandos aqui. Isso aqui, bom, geralmente, deixa eu ver. Quando você clica aqui numa imagem,
Então não está mudando nada. Enfim, isso aqui é um projeto. Enfim, isso aqui é a parte de cima, onde você tem a parte de compartilhar com alguém. Se você quiser trabalhar em conjunto no Figma, coloca o e-mail dela aqui, beleza? E aí você pode selecionar se ela pode ver ou editar também, tá bom? Tem o link aqui, mas tem que liberar o acesso para ela aqui. Então aqui em cima não tem muito o que fazer mesmo, dá para você, enfim, novos signs. Eu acho que aqui no Figma, o de graça, ele tem um limite, tá? Tem um limite de páginas, de projetos, tá? A versão gratuita. Aqui na esquerda, você vai ver os objetos, né? Cada coisa que você tem. Por exemplo, aqui eu estou mudando de página, tá? Nesse projeto chamado Untitled. Poderia mudar o nome de projeto, mas depois eu. Ah, nem tô. Ixi, ask to edit. Mas quem que tá aqui? Eu acho que eu tô em outra conta. Eu acho que eu tô em outra conta, mas deveria aparecer a parte da edição. Mas enfim, vou mostrar outro projeto lá que é um projeto corporativo mesmo. Mas basicamente, deixa eu já ir para essa página aqui, que aqui eu já estou como editor. Tá vendo que mudou um pouco aqui? Mudou bastante, bastante. Ali eu estava como viewer e aqui eu estou como editor, tá? E aqui está compartilhado aqui com um antigo amigo aqui, com mais uma colega de trabalho. E aqui, esse foi um projeto para uma divisão aqui da empresa que eu trabalho. E aí eu tive que criar algumas versões de dashboards para eles escolherem se queriam esse tema branco aqui, ou mais escuro, ou com alguns detalhes aqui, tá? Então eu fiz uma versão de cada do menu, né? Do que seria o menu do dashboard, primeira página. E aí o business, né, o negócio escolheu qual seria, e aí eu dei continuidade nas outras páginas do dashboard. Fiz um background para cada página, tá? Porque cada página iria ter ali seus elementos, seus diferentes elementos, e eu coloquei um título. Então, como eu coloquei um título, realmente teria que ser um background para cada página, mesmo elas parecendo iguais aqui, como está o título, né? Eu tive que fazer três, porque difere o título. Aqui na página esquerda, então, tem seus objetos, tá? Essa parte esquerda aqui eu realmente utilizo só para mudar a página e para, por exemplo, cliquei nesse menu. Ó, aqui tá todas as minhas frames, tá? Frame é esse quadradinho, tá? Como você cria uma frame? Vem aqui, frame, cria aqui, dá para dar uma dimensão. Beleza, criou uma frame. Isso, uma frame, se você selecionar ela, tudo que você for colocando nela, por exemplo, deixa eu, acho que é isso aqui. Tem algum comando aqui que fica melhor, mas enfim. É, tudo que você for colocando nessa frame, vai aparecer aqui, ó. Tá vendo frame? Coloquei essa imagem aqui. Deixa eu pegar uma outra, colocar nela. Isso, beleza. Vai aparecer aqui dentro dessa frame, e aí você consegue exportar uma frame, tá? Exportar, eu digo, fazer o download, tá? Você vem aqui no painel da direita, mas só aqui para finalizar o da esquerda, o que eu uso é mudar as páginas e mudar também a ordem que é colocada, porque tá vendo isso aqui? Tá lá no fundo. Isso aqui tá na frente. Se eu quiser levar isso aqui para trás,
isso aqui vai ficar na frente. Sabe aquela ordem de uma imagem na frente da outra? E eu, às vezes mudo por aqui, porque tem muitas, né? Tem umas que tem muitos, vários retângulos, várias formas aqui, nesse exemplo aqui. Por exemplo, cada quadradinho é uma forma que é agrupada. Aqui eu utilizo muito, tá? Mais do que mover agrupamento. Mas o agrupamento você faz por aqui. Você vai selecionando aqui todos os quadrados, tá? Segurando o Shift. E aí você vem e Group Selection. Isso aí vai resultar num grupo, tá? Por que que é bom um grupo? Porque, cara, se eu fosse mover quadradinho por quadradinho para eles ficarem alinhados, ia me ferrar. Isso aqui, boas práticas, né? Eu criei um quadrado aqui, por exemplo. Vamos lá. Criei esse quadrado. Aí dou Ctrl C, Ctrl V, movo esse quadrado aqui, alinho as distâncias entre eles, o tamanho deles, para serem iguais, né? E aí, beleza, criei dois quadrados. E aí, dou Ctrl C, dois quadrados. Já crio mais dois e coloco aqui. Beleza? E aí você ia ter... Deixa eu ver se eu... Quatro quadrados, né? Lembrando que eu tinha criado um aqui já. E aí, com quatro quadrados, cria mais um aqui. E aí você seleciona os cinco, cria cinco aqui embaixo. Pronto, já tem uma grade aí de 10 quadradinhos. Bem rápido, não precisou criar um por um. Só ser inteligente nessa parte aqui. E aí você agrupa, beleza? Então, grupo, tá vendo vários grupos aqui, deixa eu ver. Grupei também esses ícones para eles ficarem alinhados, né? E quando eu mover tudo junto. Tem agrupamento aqui também, esse eu utilizei grupei essas bolinhas aqui e o logo, beleza? E aqui são tudo formas, assim, você vai inserindo formas aqui nesse painel também. Tem bastante comando, aliás, me perdoa, no começo, aqui tem bastante comando, você insere um retângulo, uma linha, enfim, e vai, insere textos, né, bem importante, e vai brincando com isso. Dá para você desenhar aqui com pincel, com lápis também. É bem legal a parte, eu acho que fica numa linhazinha legal o desenho. A pen é mais chatinho de trabalhar, mas dá para fazer umas coisas bem legais bem legais com ela. Tô travando hoje, hein? É, como eu falei, é difícil de usar, mas dá para fazer alguma coisa legal com ela. E aí, para inserir imagem, você vem aqui, ó, place imagem ou vídeo, ou Ctrl C, Ctrl V, que é bem mais fácil, tá? Você procura uma imagem aqui, enfim, dá Ctrl C, Ctrl V nela, Ctrl C nela e dá um Ctrl V aqui, você colou a imagem. Beleza? Então, aqui no Figma, eu fiz aí diferentes menus, se vocês forem ver aqui, isso aqui é um objeto, tá? Isso aqui é outro objeto, nem sei porque está separado. Acho que não foi eu que fiz isso aqui. Por exemplo, isso aqui é um objetozinho, tá? Enfim, dá para você fazer bastante coisa no Figma. Só ser bem criativo. Nessa parte de design, não só inteligência, mas criatividade, ela é crucial. E aqui no painel direito, que é o painel mais complexo, você vai ter aqui, ó, funções de alinhamento, tá? Então, alinhar um quadrado com outro, por exemplo. Vocês querem que todos esses quadrados tenham o mesmo espaçamento da borda da esquerda, entendeu? Então, vai ficar tudo. Alinhamento central, vamos centralizar os dois. Tem que estar com as imagens selecionadas, tá bom? Essa aqui são as propriedades aí de tamanho, ou o x, y é a posição, né? Vertical, horizontal, de onde está essa frame. Aqui é o tamanho dela, isso aqui eu uso bastante para eu editar qual vai ser o tamanho. Então, seu background vai precisar ser do tamanho que você quer que seja a sua página aqui do relatório, entendeu? Então, aqui está com 1.600 por 900.
tamanho da página, você vem aqui, ó, clica fora, vem em formatação, Canvas Background, não, é Page Canvas Settings, e aqui você coloca a altura e a largura, né? Height and width, profundidade. E, bom, tá 900 por 1.600. O meu também tá 1.600 por 900, certo? E aí tem cantos arredondados, o ângulo de alguma coisa, enfim. O que seria importante aqui? Isso aqui eu não uso as cores, tá? Então, você clica aqui no quadrado, tem a cor que ele está preenchido, tá? Então, field de preenchimento. E aí você clica aqui, dá para você pegar uma cor daqui mesmo, de alguma imagem que você já colocou, ou escolher uma cor daqui, ou enfim, aqui é a transparência, mais claro, mais escuro. Dá para fazer, tem objetos aí que tem duas cores, né? Então, por exemplo, se eu selecionar isso aqui, seleciono esse, por exemplo. Aqui, ó, Selection Colors. Tem todas as cores desse objeto, que na verdade é um grupo, né? Grupo de retângulos. Aí cada retângulo vai ter uma cor, mas o grupo ele mostra também as cores. E o código, como que é o nome desse código? RGBD? RGB? RGB? RBD? Não sei, foda-se o nome do código. Ai, caralho, não dei uma. Bom, e aí, ó, vocês podem ver, ficou bem legal essas variações aqui de menu, tá? Criei aqui várias variações para o business ter opções. Eles acabaram optando por essa mais simplesona aqui, tá? E essa com nada lá no fundo. E aí eu fui criando os outros backgrounds para o meu dashboard. Vocês podem ver aqui esses quadradinhos, é onde eu vou colocar os cartões, tá? Aqui eu coloquei um gráfico de linhas. Então você já tem que ter ideia aí também, o tamanho, já tem que padronizar, o tamanho do cartão vai ser mais ou menos esse, então beleza. Aí você replica isso para outros aqui. Esse, no caso, é uma matriz maior, os cartões ficaram melhor em quadradinhos, os outros são retângulos, enfim. E aí, você está vendo aqui que tem páginas de tamanho diferentes, tá? Porque o meu report aqui, essa configuração de tamanho de página, você pode fazer página por página. Então, pode ter uma página grande e uma página pequena, tá? Se vocês quiserem, uma página com tamanho diferente. Olha esse caso aqui. Esse caso, o business queria uma visão que tivesse um gráfico de linhas grande e um de barras, né? Eu criei um bookmark para trocar os dois. E embaixo uma tabela detalhada, grande também. E aí eu aumentei a página, tá aqui com 1.600, a largura tá a mesma. É bom padronizar um pouco a largura, tá? Mas aí a altura eu modifiquei. E ótimo, ficou uma dashboard ótimo. Modéstia à parte, tá? Bom, Figma, explicado, eu acho, né? 30 segundos só no Figma. Vamos ao Canva. Canva vou tentar explicar mais rápido aqui, porque eu não utilizo tanto o Canva, mas já utilizei, por exemplo, para esse dashboard, que é uma POC, né? Uma Proof of Concept, tem um dataset aqui que a gente extraiu da internet mesmo, lá do Kaggle, e, enfim, não tem nenhum dado de empresa aqui, é tudo exemplo. Eu criei aqui no Canva o background para esse dashboard. E aqui no Canva, cara, tá similar, tá? Uma interface similar aqui do Figma, mas aqui na parte de cima não tem tanto comando, não. Por exemplo, selecionar, tem mais aqui, ó, parte de baixo. Canva tem essa parte da fonte. E, aliás, cara, Figma e Canva tem uma similaridade com o PowerPoint, né? Essas plataformas de edição, de design ou de apresentações, elas geralmente têm
esse menu aqui em cima para você salvar, fazer alguma coisa com o arquivo, criar uma cópia, né? Aqui no caso, esqueci de falar do Figma, tá? Bem importante. Para você exportar, seguindo aqui à direita, rapidinho. Você vem em Export, tá? Clica aqui na sua frame, Export, clica, vai gerar um zip, e aí dentro desse zip, você vai ter a sua imagem aqui. Aí você só pega e joga aqui, joguei em Downloads, tá? Tá aqui, Downloads. Beleza? Agora vamos para o Canva. Lá, 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 lá. Canva, onde eu fiz aqui um background de um dashboard de sellout. Tem sellout, selling. Selling é o que você. Preciso confirmar. Sellout é o B2C, né? É o que você vende direto para o consumidor. Selling é o que você vende para empresas, se eu não me engano, tá? Ou vende por dentro, assim, é um B2B no final, tá? B2B, sell-in, sell-out é B2C, basicamente. Espero não estar errado, senão eu me corrijo aí nos comentários depois. Bom, vocês verem isso aqui, tem uma imagem aqui que eu dei um borrão, tá? Isso, na verdade, era, deixa eu ver, apliquei o. Bom, interface do Canva primeiro. Aqui, menuzão de salvar arquivo, que tem um menu que varia aí de acordo com o objeto que você selecione, então, menu mais de edição. Esse aqui é o menu de edição, então, editar imagem aqui abre na esquerda, tá? Aí várias coisas, por exemplo, forma, aí eu clico aqui, dá para você editar sua forma, enfim. Dá para você e dá para você adicionar animação, tá? No Canva dá para quando você adiciona uma animação, sua imagem antes, ela fica aqui ó, com um tempinho, 10 segundos, tá? Ela vira meio que um. Dá para você baixar tanto vídeo como aqui na parte de baixar, que na verdade está escrito compartilhar, tem a opção baixar. E aí tem vários formatos, ou JPG, PNG, que são formatos de arquivo de imagem, ou formato MP4, que é formato de vídeo, ou GIF, tá? SVG também, mas é para premium. Eu sou um assinante premium do Canva, então eu tenho essa opção. Deixa eu só remover essa animação, remover a animação. Beleza. Cara, e aí eu fui adicionando objetos. Como que eu adiciono objetos? Eu tenho aqui, ó, Canva tem bastante. Ele tem os designs diferentes do Figma, tá? Já tem designs prontos, tá? Então, e ele te indica, por exemplo, você procura aqui Natal, estilos, ou não tem nada. Feliz Ano Novo. Enfim. Geralmente tem bastante coisa aqui. Não está aparecendo tanto, não sei por quê. Acho que o Canva já identificou qual que é o meu estilo aqui e já me recomendou só isso aqui. Designs prontos, elementos, que é realmente o que eu utilizo. Eu pego elementos daqui, aí tem fotos, tem vídeos. Por exemplo, dá para você colocar um vídeo desse no seu Canva. Olha que da hora. É, Aí, fotos, elementos, né? Imagens, fotos mesmo, que são nada mais do que elementos maiores. Dá para colocar áudio se você fizer um vídeo. Quadros, você vai colocar uma imagem aqui, vai sair nesse formato. E gráficos. Que tá com Feliz Ano Novo aqui. Enfim, tem muita coisa aqui, tem muita. O elemento do Canva que é o diferencial dele, tá? O uploads, dá para você fazer o uploads da sua imagem ou dar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que nem no Figma. Texto, aí você coloca o texto. As fontes do Canva são bem da hora, mas no Figma tem um negócio chamado plugins. Quem trabalha com Figma trabalha geralmente com bastante plugin também. Tem um plugin aqui que é
de várias, acho que adiciona não, na verdade o Figma já tem muita fonte. O problema dele é que ele não mostra como é a fonte, tá? Então tem um plugin aqui que se der run, acho que não funcionou comigo, eu tenho que ver depois por quê. Acho que tá carregando aqui, isso que ele demora muito. E aí vai aparecer como são as fontes, mas o Figma tem bastante fonte. O problema dele é que ele não pré-visualiza a fonte. O que que eu quero dizer com isso? Deixa eu mostrar aqui, ó. Fonte, tá? Vou clicar aqui no Canva, ó. Ele já pré-visualiza como que tá a fonte. Então você já tem uma ideia de como vai ser sua fonte. No Figma não acontece isso. Tem bastante fonte, mas não tem essa funcionalidade. E aí tem um plugin. Tem muito plugin no Figma. Muitos plugins muito bons, que são gratuitos. Ó, tá vendo? Esse não tá muito bom, mas, enfim, dá para explorar bastante. Eu ainda não explorei tanto a parte de plugins do Figma. E aí você cria pastas no Canva, organiza aí todo o seu projeto, áudios, gráficos, se você quiser colocar algum gráfico. Mas como eu estou fazendo dashboard para o Power BI, vou fazer gráfico aqui. Eu fiz um relatório, um report inteiro no Canvas. E aí eu utilizei o gráfico. Se vocês viram aí o Reels do Date Night sobre o resultado da seleção, né, desde 2018, como que o Brasil estava chegando na Copa, isso aqui é tudo Canva, tá? E aí eu uso aqui, deixa eu ver, um gráficozinho, e aí quando eu coloco o gráfico, eu tenho que colocar os dados. Então, um gráfico simples de barra aqui, 6 vitórias, 0 empates e uma derrota. Tá? Aqui já tem 6 vitórias, 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, enfim. Isso aqui, textos, tá? Que eu agrupei, o Canva também dá para agrupar, então você seleciona aqui, mais outro, clica com o botão direito e vai ter a parte agrupar ou desagrupar, se já tiver agrupado. Então, fiz todo no Canva. E para baixar, já falei aqui, vai baixar, te dá a opção de baixar uma página ou mais, então você pode fazer mais de um projeto no mesmo arquivo aqui do Canvas e baixar só as páginas que você quer, tá? Aqui, claro que eu iria mudar para JPG. Dá para você baixar PDF, muito bom. O meu currículo foi a primeira coisa que eu criei no Canva. Deixa eu ver se tá nessa conta aqui. Projetos, pastas, CV oficiais. Aqui, ó, meu currículozinho em português, tenho em inglês aqui também. Tá todo feito no Canva, beleza? Nossa, tem que atualizar, hein? 27. Então, aqui minhas informações de currículo, beleza? Tô no Canva, tenho que atualizar também, hein? Ah, não, aqui tá. Tá. Bom, gente, e aí falei de Canva, falei de Figma, a aula já está indo aí para 40 minutos. Eu vou falar sobre Dax Studio, acho que em 20 minutos eu consigo passar Dax Studio, Tabular Editor, vamos ver. Vou tentar ser bem rápido com o Dax Studio, mas tem muita coisa para falar sobre Dax Studio, estou pensando aqui. Lá, 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 lá. Vamos até a ordem. Vamos até a ordem. Se não der tempo, falo em outra. Vai dar tempo, sim. Faço mais de uma hora. Tabular Editor, primeiro. Perdão, já estou no automático aqui. Já, Dax Studio. Maluco, preciso de um café. Se eu for tomar um café agora, vou ter que pausar aqui e aí vou ter que criar. Não, vamos direto. Vamos direto. É, Dax Studio, como que você baixa? Dax Studio, download, downloads Dax Studio, no site do Dax Studio. Aqui está a última versão, 3.05. Eu tenho a 3.04, tá? Baixei
Ontem é 3.04. Na verdade é 3.4. Eu baixei coisa errada, não sei. Não, eu baixei num outro site aqui que mostra as mais recentes, tá? Mas enfim, a 3, qualquer 3 já vai ter praticamente a mesma interface, tá? Que é essa mais nova aqui. Então baixa aí o instalador e aí você tem que ver. Esse aqui vai dar. Vai baixar o instalador, vai instalar o Dax Studio. E aí, cara, quando você instalar o Dax Studio, tudo certinho. Próxima vez que você for abrir o Power BI, vai ter uma abinha aqui, External Tools ou ferramentas externas, e ali ele mostra o Dax Studio e o Tabular Editor ou qualquer outra ferramenta externa que integre com o Power BI, né? Eu acredito que tenha outras sim, mas aqui são bem utilizadas, acho que as mais utilizadas e as utilizadas por mim são a Dax Studio e Tabular Editor, beleza? O que eu faço com o Dax Studio? Vamos lá, o que nós podemos fazer? Tem um scriptzinho, tá? Rapidinho, a interface é mais complexa porque é um editor aí avançado, né? Mas eu vou tentar simplificar ele para você, mesmo que não trabalhe de modo avançado com o Power BI, construa dashboards melhores, mais performáticos, enfim. Então, vou tentar implicar uma linguagem bem simples aqui. Aqui tem o menu de cima, como toda ferramenta, todo software, aqui também tanto de edição como... É uma edição, praticamente, do Dax Studio, né? Tem aqui a parte de cima com vários comandos e a parte da esquerda com os seus objetos, tá? Tabela e, enfim, colunas. Essa tabela tá oculta lá, mas colunas, tem algumas colunas ocultas lá no dashboard que eu ocultei ali por minha escolha, né? Para não aparecer no dashboard. Na verdade, esse dataset foi feito aí por um outro consultor, um colega meu, e aí ele escolheu ocultar essa tabela. Mas enfim, eu consigo ver tudo aqui no Dax Studio. É importante você clicar, abrir o Power BI, abrir o seu dashboard no Power BI e clicar aqui no Dax Studio. Se não, você pode abrir o Dax Studio aqui, sem abrir o Power BI primeiro. Clica aqui e aí conecta no seu dashboard, no seu modelo, né? Então, a primeira funcionalidade que a gente vai ver no Dax Studio é o View Metrics, que é praticamente aí você vai ver as métricas do seu modelo e ver o que está pesado nele, tá? Então, você vai vir aqui no Advanced, em View Metrics, ele vai carregar as métricas do modelo, tá? Isso aqui, o que que eu faço nisso aqui, tá? Nesse VertPack Analyzer. Isso aqui, ele está listando as tabelas do meu modelo, tá? E aqui ele está mostrando algumas métricas bem importantes para a performance. Cardinalidade. O que que é cardinalidade? Cardinalidade é os valores únicos que eu tenho naquela tabela. Tá bom? Os valores únicos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, isso aqui, total size, se eu não me engano, giga, eu acho. Eu acho que não é número de linhas, tá? Eu acho que não é número de linhas. Número de linhas é esse aqui. Cardinalidade é as linhas distintas, ou seja, de uma tabela, para ela ser única, eu preciso que a combinação dos valores daquela linha de várias colunas seja única, né? Por exemplo, eu tenho uma tabela, imagina, com 3 colunas, e aí eu tenho 2 linhas nela. Na primeira linha, tem o valor A e B. Na segunda linha, eu tenho o valor... Tá, 3 linhas, 3 linhas. Na primeira, tá, uma tabela, 3 linhas, 3 colunas. Excel, né? Excel, filhote. Vamos lá.
imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, cardinalidade, rapidinho. Os valores distintos. Então, tem uma tabela aqui. Vou colocar o índice aqui da minha linha e da minha coluna. E aqui os valores vão ser letras, tá? A, B, B de novo e A, C. Essa tabela, tá? Essa tabela aqui, ela tem cardinalidade igual a 2 e o número de linhas igual a 3, tá? O tamanho dela é 3 linhas. Mas ela tem uma cardinalidade de 2, porque ela tem 2 linhas distintas, tá bom? 2 registros distintos. Então, a cardinalidade dessa tabela aqui, 2 milhões e meio, mas tem 33 milhões de linhas. E o tamanho dela é disparado, o maior, 50 milhões. E aí eu abro a tabela aqui, ou dá para eu ver direto em colunas e ver as colunas aqui com maiores tamanhos, tá? Mas eu venho para cá. Eu abro a tabela aqui e vejo as colunas que mais ocupam espaço. Estou vendo que essa Basket ID, a primeira. Depois tem o Product ID. Tenho 2 IDs aí que ocupam muito espaço. E aí, devido, claro, tem muitos valores, mas vocês veem aqui que tem duplica praticamente o valor e elas têm 1 milhão a mais de linhas, mas o que duplica bastante, que aumenta também bastante o valor, é a cardinalidade, tá? Valores distintos. Então, essa Basket ID, se eu vim aqui no meu modelo, ó, vim aqui no modelo do Power BI, se você não sabe isso, veja as aulas anteriores, por favor, não me faça repetir as coisas aqui. Deixa eu ver, essa Sales Transaction, o que está linkado nessa Basket ID aqui, ó? Date, Product ID, não tem nada linkado na Basket ID. Então, cara, se eu quisesse, se eu quiser dar uma maior performance para o meu modelo nesse caso aqui, eu excluo a Basket ID da Sales Transaction. Ó. Vou excluir aqui, tá? Mas poderia estar até melhor when transform data no Power Query, né? Deixa eu ver se vai carregar certo. Acho que não, porque os arquivos aqui estão, tão arquivos locais de outra máquina. Então, mas se você deletasse aqui, já ia dar já vai melhorar o mesmo tanto, tá? Eu tenho que, enfim, eu não vou conseguir deletar aqui, mas se você deletasse ou aqui ou no Power Query, ia, de maneira geral, seu modelo ia ficar bem melhor, porque você está excluindo a maior coluna da maior tabela, a coluna mais pesada da tabela mais pesada. Você viu que você não está usando ela para nada. O ID não está linkado a nada, o ID da basket, né? Então, essa é uma função, tá? Outra função, extrair dados. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui o results. Tá. Vamos aqui pegar essa tabela. Vem aqui tem uma função chamada evaluate, que ela vai te mostrar, se não me engano, você tem que colocar evaluate e aí product e aí te retorna a tabela, tá? O resultado aqui é similar, quando vocês verem, a interface é parecida com o SQL Server, que você digita sua query aqui e o resultado vem para cá. A linguagem que utiliza aqui é o DAX, né, no DAX Studio.
E aí, para você extrair esse dado, se você quiser, Evaluate Product. Se você quiser aplicar um filtro, não lembro que vai ter que fazer um calculate. Não, vou extrair essa tabela. Se quiser extrair essa tabela, que é a tabela de menção dos produtos, vem aqui em Results. Aqui o modo de como você está extraindo, de como você está resultando a sua query, é uma tabela aqui de resultados, tá? Quando você clica aqui Run, ele te resulta uma tabela de resultados. Se você quiser um arquivo Excel, clica aqui, ou tem um linked também, que é um arquivo dinâmico, tá? Linkado ao modelo, mas eu vou pegar um arquivo estático e dar Run, e aí ele já me abre a caixa aqui para eu salvar. Vou aqui em Downloads, salvar, e aí vai ser aquela tabela, essa aqui que estava, que tinha resultado antes, em Excel, beleza? E aí você pode extrair ou por meio de construir uma query em Excel, ou rodar queries, ou você pode extrair seu modelo todo, eu acho. Deixa eu ver aqui em Advanced. Analyze em Excel. Tem essa função também lá no Power BI Service, tá? Você pode vir aqui nessa tabela dinâmica, você vai ter todos os seus modelos, e aí você cria a tabela que você quer, tá? Não vou dar uma aula de tabela dinâmica aqui, mas, enfim, dá para você, por exemplo, deixa eu colocar uma medida aqui rapidinho. Pronto, criou uma tabelinha aqui daquele modelo, seria o mesmo valor que está lá no Power BI, certo? Dax Studio, dá para você export data, aqui também dá para extrair ou em CSV ou numa tabela em SQL, dividido por coma, onde que eu vou colocar área de trabalho, downloads, está por aqui, será? Vai, área de trabalho mesmo, dividido por coma, né, que é vírgula, e next, e aí dá para selecionar até as tabelas que você quer, se quiser mais de uma tabela, todas, enfim, clicar em exportar, beleza? Exportar dados, tem o Query Builder, um cara bem amigo aí não vou falar iniciantes, porque é bem amigo de todo mundo que trabalha com DAX. Esse Query Builder, cadê o danado? Aqui. Ele basicamente é um construtor de query. Você vai, num modo bem no code, você vai colocar as colunas que você quer ver e os filtros que você quer aplicar, e ele vai gerar essa query automaticamente, tá? Então, cada vez menos você tem que saber programar aí para estar trabalhando com DAX. Eu vou fazer uma query, por exemplo, eu vou pegar. Eu quero a brand, né, a marca, o departamento do produto. Aqui tem informação da age description. Colocar aqui a idade também do comprador, né, a faixa que ele está. E eu tenho a minha tabela de medidas, colocar o total de vendas, tá? Se eu clicar aqui em update, pronto, me retornou a query inteira. Aqui eu estou chamando evaluate, né? Se eu rodar isso aqui, ó. Meu input está como Excel. Se eu rodar isso aqui, ó. Tabelinha que eu quis. Brand, department, age description e o valor total das vendas. Isso aqui ele está chamando summarize columns, né? Que é praticamente um agrupamento, group by do SQL. Vou dar uma aula de SQL, hein? Vai ficar breve, esse ano. E order by, né, para ordenar aqui a minha query. Eu poderia usar esse Query Builder com Auto Update, que é bem legal também. Ele vai criar essa query à medida que eu vou tirando as coisas. Olha, vou tirar, deu uma atualizada. Agora eu quero aplicar um filtro nisso aqui. Eu quero só da brand National. E aí, do mesmo modo lá no Power BI, ele tem variações aqui do filtro. Quero tirar o National. Eu vou falar is not national.
Ó, aquele criando a query aqui, ó, tempo real. E o departamento, deixa eu ver, chef Shopee. Contains ou starts with C. Aqui, ó, ele construiu uma função até complexa, tá? Um search. Ele está procurando C na coluna department e tem que ser na primeira posição, igual a 1. Aí ele vai retornar onde está o C. Na verdade, perdão. Ele primeiro limita o valor da coluna department até o primeiro dígito, o primeiro algarismo. E aí ele faz um search e me diz qual posição está aquele C. Esse é o filtro que eu quis. Começa com qual é o primeiro algarismo. Se for C, isso aqui vai ser 1. Então essa condição está certa. Ele criou uma lógica boa para mim. Se não for, é 0, porque não achou o C, né? E aí eu dou um run e aqui, ó, duas linhazinhas aqui dessa query. Query Builder, seu amigão daqui para frente. Documentação agora. Cara, agora para quem realmente faz projeto com tipo Power BI, tem que documentar, o Dax Studio é o seu amigão inseparável, tá? E a partir de hoje vai ser. Documentar medidas e tabelas de um modelo. Vamos lá, Dax Studio. O Dax Studio ele tem algumas tabelas por trás, né? Ele lê o seu modelo e já faz algumas tabelas com informações do seu modelo, tá? É aqui no DMV. Aqui no Functions, bem legal, você tem todo o dicionário de funções em DAX. Então, cara, se você não sabe muito DAX, baixa o DAX Studio, você vai ficar pro. Aqui tem todas as funções do DAX, tá? Mas aqui no DMV você tem essas tabelas de informações da que a gente chama de metadata, né? Dados sobre os dados. Então aqui no DMV está o metadata. E a tabela de medidas. Então, para documentar é assim um Power BI, né? Você vai fazer um documento lá, geralmente, e vai ter a parte que você vai listar todas as suas medidas criadas e também tabelas, às vezes, acho que não precisa entrar no detalhe de colunas, mas tem alguns que entram sim. E aí, a tabela que você vai chamar para documentar medidas, é essa aqui, chamada MD Schema Measures. Dá dois cliques nela, ela vai aparecer aqui um Select All from Down Run. Olha essa tabelinha aqui, ó. O que está falando? Tá com todas as suas medidas aqui. Essas são as medidas do meu modelo, tá? Aqui é a tabela onde ela tá, se não me engano, estão todas a mesma tabela, o nome do cubo, Measure Unique Name. Aqui é o nome da tabela, tá? Então vem com a tabela antes. Tabela Measures. Não é a tabela, não. A tabela chama outra coisa. E aí, Measure Capation, vai aparecer data type em número, enfim, 20 é um tipo de número, é um tipo de dado, né? 5 é outro tipo, 5, pelo que eu estou vendo, é porcentagem, pela medida aqui que eu estou vendo, e 20 é número inteiro, eu acho, tá? Tem o 130, que é texto. Precision, Description. Se você realmente fizer um modelo aí para algum cliente, um modelo mais formal, eu recomendo totalmente de você colocar descrições nas suas medidas. Como que você faz isso? Vem aqui, modelo, minha tabela de medidas, aqui ó, Promo e Sellout. Tem aqui modelo, né? Aqui, Promo e Sellout. Você consegue colocar tanto uma descrição numa tabela, como em qualquer coluna ou medida, tá? Então, vem aqui, medida, coloca uma descrição. Essa é a contagem de
campanhas. Beleza? É uma descrição, tá? Isso vai ser muito útil para, se você der, passar isso para um cliente ou outro usuário, para ele ter ali descrição do que aquilo faz, tá? Geralmente, aqui tem medidas simples, tá? Mas pode ter medidas aí muito complexas, com regras de negócio, que você vai ter que detalhar um pouco mais aqui na descrição, tá? Então, isso aqui aparece aqui nessa tabela e tem as expressões em DAX, hein? O cara te dá a expressão em DAX inteira das medidas. Acho que você não vai querer usar isso muito para sua documentação e várias outras colunas. E aqui você pode ver também o nome da coluna. Por exemplo, eu só quero measure name, name, description, blá, blá, blá. Eu geralmente pego 4. Expression, né, na documentação não precisei, mas você precisar. Measure is visible, legal. Tem um measure group name, legal de você pegar, measure group name, enfim, essas 4, dá um run e você consegue. Results. Essa log, ah, acho que eu preciso colocar o description entre colchetes, tá? Entre chaves, colchetes. Colchetes. E, bom, peguei aqui, ó, minhas medidas com a descrição, ó, já viu que atualizou? Contagem de campanhas, a expressão em DAX e a tabela que ela tá. Beleza? O grupo ali. Bom, de medidas é essa tabela. De tables, essa aqui, ó. MD Schema Measures, de medidas, tem Schema Table. Se você clicar aqui, vai gerar uma outra coisa e vai dar erro, tá? Apaga aqui, dá 2 cliques aqui e Run. Olha aqui, ó. Agora mesma tabela, assim, com detalhes, mais de tabelas, né? Claro, tem detalhes diferentes, como aí o tamanho delas, Save Storage. Não, isso aqui é o IT, tá? Está oculta, está aparecendo. Deixa eu ver, não tem tamanho. Nesse aqui só tem o nome. Acho que tem outra, tem alguma outra tabela aqui. Deixa eu ver. Que é a de documentar tabelas que tem algumas. Ó, table name, table type, balalau, balalau. Isso aqui aparece muita coisa, nada a ver. Enfim, tabela mais dá o nome, tá? Columns, tem até de coluna aqui, se você, sua documentação precisar mesmo. Aqui, ó, table name, column name. Então, tem o nome da tabela e o nome da coluna, se você quiser uma documentação mais detalhada. Então, documentação. E agora tem o último, que é você vai avaliar a performance das suas medidas. Isso é muito bom para quem trabalha aí com projetos também que você precisa, na verdade, para todo mundo, tá? Para todo mundo. Sempre é bom criar aí medidas. Vai criar uma medida, cria a melhor possível, tá? Ou faça, se vai fazer alguma coisa, faça no seu melhor possível. Qualquer coisa. Então, o melhor possível de uma medida é a mais performática, tá? Então, vou vir aqui em Sales Value, deixa eu ver. Hum, tá. Eu acho que eu consigo aqui, ó. Vamos lá. Server timings da run. Ó, cliquei numa medida, ativei aqui o Server Timings. Isso aqui é para você ver aí os números, né, as métricas, mais de tempo, tá? De uma expressão em DAX, certo?
Isso aqui eu acho que não vai dar certo, porque não é expressão, eu estou só chamando a medida que foi calculada aqui dentro, tá? Como que eu vejo como que abra? Tá, eu vou abrir no. Lembra aquela tabelinha lá? Dá para ver, só não tô lembrando como que é. Results. Pegar aqui uma Some Sales Transaction Quantity. Aí vou dar um run. E tá dando errinho aqui, enfim. Enfim, ó, por exemplo, vou pegar uma medida aqui, tá? Vamos lá. Eu estou calculando o meu total sales value, que já é uma medida, filtrando, aplicando um filtro aqui de transações que tiveram mais de 50 quantidades. Então, basicamente, estou pegando vendas que tiveram quantidades unitárias maior de 50, tá? Então, a pessoa lá comprou mais de 50 produtos, estou somando o valor. Menos de 50, estou excluindo. Então, vamos ver aqui. Ah, também dá não. Se eu comento isso aqui. Ah, eu tenho que colocar o evaluate. Evaluate, se eu não me engano. Não? O evaluate é só. Ou A para mim. Tá, eu vou pegar o exemplo inteiro. Segundo, foi alguma coisa. Vou pegar o exemplo inteiro, me perdoem por isso aí. Não saiam do vídeo. Tá, o exemplo inteiro, o que que é? Tá, aqui é uma expressão em DAX que eu peguei do vídeo da Karine Lago explicando sobre esse server timings aqui e vou explicar para vocês. Antes disso, format query long line, só para ele dar uma formatada aqui no DAX. Outra função, tá? Você vai ficar construindo uma medida aí tudo na mesma linha. Abre o DAX Studio, só clicar aqui, ele já vai formatar aqui certinho para você. Formatar é colocar esses espacinhos certos, cada linha certinha. Então, basicamente, essa query aqui, primeiro eu estou definindo medidas, define measure, a filtro 1 vai ser igual a um calculate, vou calcular essa medida, então uma medida dentro de outra medida, o total sales value, e filtrando aí as transações que tiveram quantidades maiores. E eu estou aplicando o mesmo filtro, só que com uma lógica diferente. Se você ver aqui na minha cláusula filter, eu estou usando uma função values. Qual que é essa diferença? Primeiro aqui o filter tem que chamar uma tabela, tá? Primeiro eu estou chamando a tabela e depois o filtro que eu vou aplicar nela. Então eu estou filtrando a tabela Sales Transaction e pelo valor de quantidade maior que 50. Nesse caso aqui, eu estou chamando essa tabela aqui, ó, Values Quantity, que está pegando os valores, só os valores dessa coluna Quantity e aí filtrando elas por maiores de 50, tá? Basicamente, o que eu preciso é filtrar as linhas que tenham maiores quantidades, né, tenham quantidade maior que 50. E aí vocês vão ver que com essa função, você consegue aplicar um filtro de maneira muito mais performática, tá bom? Como que a gente vai ver isso? Eu criei aqui um evaluate, que aí eu vou avaliar essa tabela aqui, um add columns. Então aqui, pelo que eu estou percebendo, o DAX Studio ele funciona retornando queries, resultados, né? Então você tem que colocar um evaluate e alguma coisa que te retorne aí
uma tabelinha, um resultado, né? O meu tá um add columns, né? Eu vou criar uma tabela aqui com valores da marca, então product branch, e aí vou somar, né? O que eu estou fazendo? Somar os valores das vendas de quantidades maiores que 50. E vou testar usando a lógica um, filtro um ou filtro 2, aqui o nome da coluna. Então, primeiro eu vou comentar esse filtro 2. Para comentar, você pode vir aqui, ó, comment. Pronto, comentei. Dá para selecionar tudo aqui. Quer comentar tudo? Comment. Uncomment. Beleza? Vou dar um run. Que deu, aí? Que merda que deu. Isso aqui tava. Ah, tem uma vírgula aqui, a danada. Essa é vírgula, na verdade. Deveria estar aqui. E essa vírgula deveria estar aqui. Ó, agora query batch completed. O log deu certinho. Então, results aqui é log, tá? Se der certo é que rodou bem. Se não é que deu erro. E aí você vai investigar. Resultados, minha tabelinha. Branch e filtro 1 vai ter o mesmo valor, resultado 1, só que olha os server times, tá? Vou rodar aqui de novo. Você tinha visto lá 25 milissegundos, agora 19 milissegundos, está nessa faixa aí. 22 milissegundos com um tempo aqui de, ó, Formula Engine Duration. Scale Storage Engine Duration, tá? Tempo aí de... engenho, né? Engine é um engenho ali, o mecanismo da fórmula ali. Quanto tempo ela está durando? E o mecanismo aí de armazenar, né? E aí, vamos avaliar o resultado 2, a segunda lógica. Run, resultado 2, deu 8 milissegundos. O outro estava dando 20, 22, 25, 19. Vamos dar um run de novo. 6 milissegundos. 4 milissegundos. Então, tá dando uma média aí muito menor que a outra. Então, essa medida aí a gente vê utilizando essa lógica values dentro do filter. É uma prática muito boa para você melhorar a performance da sua medida. Isso você viu aqui pelo DAX Studio, certo? Bom, pulando, finalizando o DAX Studio e indo para o Tabular Editor. Eu vou conseguir, porque o Tabular Editor não tem tanta coisa assim, tanta funcionalidade como o DAX Studio, mas não vou fechar. Fecha. E aí, o Tabular Editor, mesma coisa, vai aparecer aqui no seu Power BI, se você tiver baixado ele. E vamos ver, eu ter deixado aberto já, né? O Tabular Editor, vou abrir também, vou tentar abrir aqui também. Um dashboard aqui com bastante medida, um dashboard bem pesado. Eu não quero, não. Ixi, galera. Acho que eu baixei o meu Tabular Editor ontem e esqueci que o 3 ele requer uma licença. Eu tenho que baixar o 2 ponto alguma coisa. Tabular Editor 3 ponto algo requer licença, tá? Tabular Editor de 3 para trás não requer nenhuma licença. Cara, se eu for ó, onde você consegue achar aqui, Editor Old Version, porque tinha uma funcionalidade ali do meu Tabular Editor antigo que não estava funcionando, que estava travando, né? Aí eu falei, vou baixar o 3, né, para rodar certinho. Mas eu lembrei agora porque eu não tinha, estava utilizando o 3, porque ele requer licença. Mas aqui, ó,
eu procurei Tabular Editor, Old Versions. Eu acho. Ah, nesse daqui não. Porque eles querem que você baixe, né? Mas eu acho que deve estar por aqui. Enfim, você vai achar Tabular Editor, tá? E eu vou criar. Vou fazer uma aula. Vou ver se eu junto com essa, eu faço depois uma parte para mostrar o que eu fiz com o Tabular Editor. E aí a gente finaliza, né, os assuntos da aula de hoje. E agora eu vou falar sobre o Tabular Editor, que é a ferramenta aí que ficou faltando aí na primeira gravação que eu fiz, mas agora complementando e finalizando, né, com o Tabular Editor, que é a nossa última ferramenta externa dessa aula e é a última que eu, assim, que eu também trabalho com Power BI, né? Então, basicamente, o que deu errado ali anteriormente foi que o Tabular Editor versão 3 para frente, 3 ponto alguma coisa, ela requer uma licença para você estar trabalhando com ele. Ou posso estar errado, mas a princípio é o que está parecendo. Então, eu peço a vocês para baixarem o Tabular Editor versão 2 para baixo. Enfim, 2 alguma coisa, sabe? Porque ela não pede a licença, ela tá. E também, assim, a interface muda só o design, não sei se tem muito mais função, enfim, não mexi tanto no Tabular Editor 3. Mas eu vou mostrar para que eu uso aqui o Tabular Editor. E, bom, eu estou linkado a um dashboard, aqui é um modelo, né, que tem as minhas tabelas, um modelo aqui de supply chain, e algumas tabelas têm medidas e, assim, colunas, enfim. E vocês podem ver aqui que a interface do Tabular Editor, ela é bem parecida com qualquer outra ferramenta aí de edição, de modelo, né? Aqui na esquerda, parece bastante a interface do SQL Server também. E, na verdade, o Tabular Editor não é só utilizado só para o Power BI. Ele é utilizado bastante para databases, né? Para trabalhar com SQL Server, faz integração com outros databases, enfim. Mas vamos aqui. Eu, lá no meu Power BI, eu fui naquela seção de External Tools, né? Cliquei no Tabular Editor, ele já conectou ao meu modelo. E aí eu vou mostrar algumas funções para vocês sobre o do Tabular Editor, né? A primeira delas é a que eu consigo editar medidas de um modo muito mais dinâmico, sem ter que ficar esperando o Power BI carregar, né? Então vamos abrir uma tabela aqui, que é medidas. Aqui, ó. Isso aqui são as minhas medidas, tem esse sinalzinho aqui do cálculo, tá? E o Tabular Editor, ele me mostra aqui a sintaxe, né? O que está dentro do cálculo da medida. E aqui eu tenho algumas funções de edição. Primeiro, eu vou, ó, tá vendo que apareceu esse sinalzinho da questão? É porque eu editei uma linha, né? Eu subi essa linha aqui, e aí ele já aparece com o sinalzinho da interrogação, que quer dizer que eu editei alguma coisa nessa medida. Só que ele não carregou para o modelo. O Tabular Editor não faz carregamento automático, né? Esse processamento. Eu tenho que clicar aqui para eu carregar. E aí eu posso editar quantas medidas eu quiser, sem esperar o carregamento. E aí eu clico aqui e vai subir tudo de uma vez. Mas primeiro, eu estou num trabalho aqui de replicar essas 3 medidas. Então, eu preciso, na verdade, eu preciso fazer essas 3 medidas com um filtro diferente. Então, o Tabular Editor, segurando Shift, eu consigo duplicar essas 3 medidas, e aí me apareceram as medidas com o mesmo nome, só que com copy aqui no final, né? E eu vou renomear. Dou 2 cliques, gap under, eu quero criar agora um gap under, onde está outro copy. Eu estou pegando um case aqui,
E eu vou mostrar o que eu faço no Tabular Editor, tá? Não, muito provavelmente tem muito... Claro que tem... muito provavelmente foi modesto. Eu tenho certeza que tem muito mais função no Tabular Editor, mas eu não uso, não tive necessidade de usar outras, tá? Mas aqui, praticamente, eu criei mais 3 medidas, fazendo cópia das outras 3. Isso não é possível no Power BI. E aí, nessas aqui, eu quero... Vamos ver. Vamos pegar um case. Eu quero que, ao invés de eu ter esse... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou mudar... Ao invés de ter esse valor aqui, não, ao invés de ter esse M-1, esse gap, essa medida aqui, quero trocá-la, tudo que tiver essa medida, eu quero trocar por a evolução, aqui o gap, porcentagem, evolução, M-1, tá? Eu poderia vir aqui, digitar e trocar, mas o Tabular Editor tem uma função aqui do Find and Replace, então eu vou selecionar esse valor que eu quero substituir, e aqui, ó, Find and Replace. Ele já colocou aqui no Find o valor que eu selecionei, e o Replace eu vou digitar agora. Gap, porcentagem e M-1. E eu dou deixa eu desselecionar isso aqui, dou um replace all. E aí ele já substitui os dois valores que tem esse valor, né? Essa medida, essa função aí tem muito no Word, no Excel, muito utilizado, né? Então, aqui o Tabular Editor ele permite a gente fazer um find replace, substituiu todos os valores pelo que eu queria aqui, todos que tinham isso, substituiu por isso. E, bom, aqui no meu exemplo é um simples, bem simples exemplo, né, com 2 valores, mas eu já peguei um projeto em que eu tinha medidas com mais de 30 linhas, em que eu deveria mudar o nome da coluna e também algumas outros, o nome da tabela em que eu iria estar buscando esses valores. E como essa medida ela referenciava essa coluna ou essa tabela várias vezes, esse find e replace caiu como uma luva. Assim, eu só coloquei o nome da coluna aqui, por exemplo, a coluna, a medida tinha 30 linhas e tinha umas 8 referências à coluna A, tipo, com soma, ia somando, enfim, criando variáveis. E aí eu colocava a coluna A, e aí eu tinha que trocar por uma nova coluna, coluna B, e aí dava o replace all, substituía todos aqueles 8 valores que estava referenciando, entendeu? Então, essa é uma função muito importante. Já mostrei como que eu copio as métricas, né? Bem fácil. Como que eu nomeio, dou 2 cliques. Bom, deixa eu ver. Bom, vou fazer outra. Legal. Tem a formatação, eu uso bastante também. Tem uma função de formatação lá no Dax Studio, mas eu não recomendo você utilizar ela, porque ela dá muito erro, precisa ter Enfim, você precisa chamar a função certa. Aqui no Tabular Editor é a ferramenta, é a melhor ferramenta para você formatar, né? Formatar o que que é? É colocar essa equação, por exemplo, isso aqui, ó, tá em uma linha só, tá? É uma conta simples, tá? Um calculate, que eu aplico um filtro. Mas imagina uma medida grande. Deixa eu ver se eu tenho uma medida grandona aqui. 2, 3. Não. Talvez aqui. Ó. Boa. Ó, medida grande aqui, hein? Deixa eu ver se tem outro exemplo. Não, beleza, uma medida grande. Bom, essa formatação não tá ruim, tá? Mas tá muito tudo junto, sabe? E geralmente programação, as melhores práticas, a gente cria aí indentações, né? Para ver qual comando tá em qual.
Então, aqui quando você seleciona uma medida e clica aqui em Format DAX, ele formata certinho para você toda a sua medida. E aqui fica muito melhor de interpretar, com os espaços certinhos. Então, aqui, quero uma linha antes, ele aplica a indentação. Isso aqui era uma linha antes, ele aplicou a indentação. E aí você consegue perceber que o calculate, que o previous month, está dentro do calculate, e o filter também está dentro do calculate. E next month, enfim, isso aqui ajuda bastante quando sua medida começa a ficar grande. E aí você dá um certinho aqui, ele vai aparecer aqui o símbolozinho da pergunta, né, do ponto de interrogação. Isso quer dizer que a sua medida ela foi salva aqui no Tabular Editor, mas você precisa carregar para o modelo para ela ser aplicada lá no modelo. E aí, você, ó, tá vendo? Eu editei 3 medidas. Eu não tive que esperar para carregar nada, para carregar nenhum dado. Essa é o grande diferencial para mim do Tabular Editor. É você editar medidas, colunas, criar até tabelas, tá? Você pode vir aqui, ó, botão direito, Create New Measure, porque você selecionar uma coluna. Acho que tabela, deixa eu ver. Aqui está desabilitado. É, você consegue criar, acredito que medidas e grupo de medidas, né? Mas você consegue fazer todas as modificações sem ter que carregar toda hora. Você faz as modificações e aí clica nesse botãozinho, ó, Save Changes ao modelo e pronto. Vai ver que o sinalzinho aí de interrogação se foi e o meu modelo está aqui carregando, tá? Essa, deixa eu ver, não esqueci de nada. Ó, essa atualização em batch, essa formatação DAX, a edição aí fácil de medidas, né? É bom para construir medidas também, se eu for mostrar para vocês. Leite. Deixa eu dar uma comentando. Isso aqui é de comentar? Legal. Então, vou dar uma comentada aqui. Se eu construir uma medida do zero, ixi, não tá me mostrando não, mas geralmente ele mostra, viu? Geralmente ele tem aquela função de auto-preenchimento aqui, que nem tem no Power BI, não sei o que deu aqui. Mas, enfim, o Tabular Editor realmente é utilizado para menos coisa, mas ele é crucial quando você trabalha com modelos grandes, em que você tem medidas muito parecidas, precisa repetir, recriar medidas ou reeditar, editar medidas em massa, sabe? Não é recomendado se for para corrigir um bug, uma medida ou algo assim. Não, é mais para edição em massa, tá? E então, esse foi o último tópico aí dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. A aula ficou um pouquinho longa, mas com certeza tem muito detalhe. Agradeço aí a atenção de todos. Fiquem na paz e a gente se vê numa próxima. Qualquer dúvida, por favor, mandem aqui nos comentários, se inscreva no canal, tá? Para dar uma força aí pro canal alcançar mais gente. A gente precisa das inscrições, do engajamento. Então comente aí ou comente lá no Instagram. Vamos não só fazer um canal crescer, mas uma comunidade, né? Isso que importa. E nos vemos numa próxima. Valeu? Obrigado, galera.